A paz do Senhor Jesus, irmãos. Vamos tratar nesse vídeo a respeito do milênio, um período que a Bíblia chama de milênio, um período de 1000 anos de reinado de Jesus sobre a terra, um reinado onde ele estará reinando sobre todo mundo juntamente com a sua igreja. Existem muitas histórias aí a respeito do milênio. Uns acham que o milênio já está sendo executado, que o reinado de Cristo é atualmente. Outros acham que não haverá reinado de Cristo, que tudo é figurado. Mas nós vamos ver na Bíblia que o milênio, o reinado de Cristo é real. Que não existia na Bíblia era a duração desse reinado que inicia aqui. Reinado na terra de 1000 anos, foi dito pela primeira vez lá em Apocalipse. Mas sobre o reinado de Jesus, sobre o reinado do Senhor sobre a terra, há abundantes versículos na Bíblia, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Não é correto dizer que não só tem um versículo. E ainda que fosse só um, a palavra de Deus, a gente tem que crer nela, ainda que seja só um versículo. Amém? Vamos ler aqui Zacarias 14, 9, 16 e 17, que diz o seguinte. 14, 9, 16 e 17. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Rei sobre a terra, não é rei lá no céu, não é rei aqui na terra. Será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Versículo 16 ainda diz o seguinte. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem ao Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. E acontecerá que se alguns das famílias da terra não subirem a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Aqui também uma informação importante. Muitas vezes as pessoas perguntam, e sobre quem o Senhor vai reinar durante o milênio? Aqui está dizendo sobre os que restarem, daqueles que vieram contra Jerusalém. Porque quando Jesus vier para fazer o arrebatamento, o início do milênio, vai ainda sobrar muita gente ali depois daquela guerra, a guerra ali dos dias da vinda de Jesus. Então, aqui está informando que é sobre esses que restaram, e tem também uma passagem que fala do remanescente de Israel, ou seja, vai sobrar das nações do mundo e também de Israel, pessoas que irão estar vivas fisicamente durante o milênio. Não é verdade que Jesus vai estar reinando sobre uma igreja glorificada na terra, não. A igreja glorificada, que estará no corpo novo, no corpo espiritual, ela estará reinando juntamente com Jesus sobre os restantes das pessoas humanas que estarão aqui na terra. Outra coisa que a gente pode ver aqui também é que muitos dizem que quando Jesus vier, vai eliminar todos as pessoas no corpo físico, né? Quem estava salvo e vivo será transformado. E quem não estava salvo seria eliminado. Não é verdade. Essa parte da profecia que Jesus disse, será como nos dias de Noé, ela não se aplica nesse sentido, de que será morto todos. Porque no dia de Noé, quem não estava dentro da arca morreu. Mas quando Jesus vier, quem não estiver dentro do projeto do Senhor, que sobrar vivo ali durante a guerra da Magedon, no finalzinho do sétima trombeta, no final da grande tribulação, restarão pessoas. Aqui está falando disso, restantes dos gentios que sobrarem, e também das tribos dos judeus. Aí vamos adiante aqui, Romanos 9, 27, vamos ler Romanos 9, 27, que diz o seguinte, Romanos 9, 27, também Isaías exclama a respeito acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ou seja, aqui a gente pode também ver um pouco disso. O remanescente, o que restar, a sombra é que será salvo. Não é a salvação para todo Israel físico, Israel literal, os judeus literalmente. E quando a gente pensa que todo Israel será salvo, a gente tem que entender que o Israel de Deus é uma mistura de gente, de pessoas gentias, de pessoas também judias. Não é um sangue puro somente
descendente de Jacó. Amém? Vamos adiante. Miqueias, Jesus reinará a partir de Jerusalém. Miqueias fala disso. Miqueias 4. Vamos achar aqui. Miqueias 4. Vamos ler aqui. Miqueias 4 diz o seguinte: E da que cocheava farei um remanescente, e da que tinha sido arrojado para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. Por que desde agora? Porque o reinado de Cristo, ele começa quando Jesus vier e para sempre. Porque quando o reinado terminar aqui, os 1000 anos, virá um novo céu e novas terras, e Jesus continuará reinando. Ele vai entregar o trono para o Pai, mas como ele e o Pai são um, os três são um, Pai, Filho e Espírito Santo, vai continuar reinando para sempre. Então, aqui no Monte de Sião inicia, lá em Jerusalém, inicia o reinado de Cristo. E é dali também que ele vai estar reinando sobre a terra durante o milênio. Mas depois do milênio, virá o para sempre, que é o que está dizendo. Jeremias 23, 5 diz o seguinte: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará, e agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Tem aí um ensino dizendo que Jesus está reinando no céu, mas certamente que ele está lá junto com o Pai, sentado no trono, como diz a Bíblia, com o Pai. Mas o reinado de Cristo é na terra, justiça na terra, reinará, praticará juízo na terra ainda, durante o milênio. Portanto, mais uma vez, um versículo para dizer que não é somente lá em Apocalipse 20 que fala do reinado de Jesus. Jeremias 33 também fala um pouco sobre isso. Diz o seguinte, 33:14, a partir do 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. O reino de Davi não era no céu, o reino de Davi é na terra. Jesus vai assentar no trono de Davi na terra, dando continuidade ao reinado de Jesus sobre a terra a partir de Jerusalém, que o reinado de Davi era lá em Jerusalém. Naquele dia, Judá será salvo e Jerusalém habitará segura. E este é o nome pelo qual Deus o chamará. O Senhor é a nossa justiça, porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi homem que se assenta sobre o trono da casa de Israel. Ou seja, casa de Israel, trono de Davi, tudo se referindo a um reinado terreno de Jesus, né? Jesus era da linhagem de Davi, era rei vindo da linhagem de Davi. Vamos ler também Daniel 2:44, que diz o seguinte. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não passará jamais, e jamais será destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Novamente aqui a profecia mostrando que Jesus vem lá no discernimento do sonho de Nabucodonosor, mostrando a estátua cabeça de ouro, peito de prata, bronze, aquela história toda. E nos dias dos pés ali vem uma pedra cortada sem mão, que fala de Jesus, a pedra de esquina, destrói todo aquele reino. E ele levantará esse reino que exterminará todos os reinos representados pelo reinado humano, terreno, que representava a estátua do rei da Babilônia. E ele subsistirá para sempre, porque começará aqui, mas permanecerá no céu, no novo céu e na nova terra. Nós temos aqui também Zacarias 6:12, que diz o seguinte: E fale-ei e fala-lhe, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor, ele mesmo edificará o templo do Senhor, e ele levantará a sua glória, assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Aqui também nós temos em Daniel 7, 9, 18, 22 e 27, que diz assim: E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e as suas vestes eram branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente.
mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Ou seja, o santo do Altíssimo, muitos pensam que é só falando de judeu. Na realidade, aqui está falando santos do Altíssimo. Santos do Altíssimo é todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. É o povo do Senhor, aqueles que aceitaram Jesus. Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Os filhos de Deus, os santos do Altíssimo, que são santificados, esses receberão o trono. Mais adiante diz assim: chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Chegará o tempo em que os santos possuirão o reino. E o reino e o domínio e a majestade dos reis debaixo de todo o céu, ou seja, na terra, serão dados ao povo do santo do Altíssimo. Que povo é esse? Mais uma vez, o Israel espiritual, a nação santa, aqueles que o Senhor separou, que aceitou Jesus, que lavaram suas vestes no sangue de Jesus. Esse é o santo do Altíssimo. Receberão o reino, novamente falando que a igreja, né, o santo, não só a igreja, mas o corpo de Cristo, que é composto por judeus e gentios salvos, receberão o reino como herança. Apocalipse 2, 25 a 27 diz assim: mas o que tendes tem, até que eu venha. Não é quando Jesus vai para o céu, né? Até que eu venha, quando ele vier. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, ou seja, governará com mão firme, com pulso forte, né? Poder sobre as nações que sobrarem ali depois do Apocalipse, depois da grande tribulação. Em Apocalipse 1,6 diz o seguinte: e os fez reis e sacerdotes para Deus o seu Pai. Então veja só, a salvação, quando você aceita o chamado do Senhor, quando uma pessoa aceita a proposta do sangue de Jesus, de salvação, Deus nos transforma em reis, porque nós vamos governar, vamos reinar aqui na terra, e sacerdote, porque o sacerdote tem o ofício de falar, de apresentar o reino de Deus, e essa é a função né, de intermediar entre Deus e os homens, entre aqueles que precisam de salvação, e não, essa é a função do corpo de Cristo. Também vemos aqui no Novo Testamento, porque nós lemos aqui basicamente versículos do Velho Testamento falando do reino de Cristo, no Novo Testamento também falando desse reino terreno, quando Jesus vier. Vamos ler Mateus 25, 31 e 34, que diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Mais adiante diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então veja só, novamente aqui um versículo dizendo: quando Jesus vier, o trono sobre a terra, assentará no trono da sua glória na terra, não é no céu, como diz uma vertente que prega a questão do reino aí, os milenistas que dizem que Jesus está reinando no céu, que é no céu, que já está ocorrendo o reino no céu. Negativo. Na realidade, a Bíblia mostra que haverá um reino de Jesus na terra. Esse é o reino que iniciará quando ele vier na sua glória, com seus santos anjos. Né? Vamos adiante também. Mateus 25, 31, 34, nós já lemos. Vamos aqui. Jesus toma posse inicialmente do reino aqui na terra, quando ele vier, e depois que essa terra passar, depois do trono final ali, do juízo final, continuará reinando por todo sempre na eternidade. Apocalipse 20, 2 e 3 diz o seguinte: ele, Jesus, né, prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, e até que 1000 anos se acabasse, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então veja só, o adversário estará preso quando Jesus vier. Ele vai prender o dragão e vai dar início ao milênio de 1000 anos. O mesmo período que o adversário está preso, o mesmo período que vai estar reinando Jesus e a sua igreja aqui na terra. Quem diz que isso só tem um versículo, está mais um aqui falando do milênio. O início do reinado de Cristo ocorrerá quando Jesus vier, não é quando Jesus foi. Ali, nós acabamos de ler aqui Mateus 24, 25, que fala disso, mas aqui também Apocalipse 11, 15 até o 17, que diz: quando é que vai começar esse reino? Para aqueles que estão achando que o reino já está ocorrendo na terra ou no céu, não, negativo. O que está ocorrendo
Quando é que vai começar o reino de Deus? Quando é que vai começar o reinado de Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aqui na terra? Aqui no Apocalipse 11 diz isso. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve uma grande voz no céu que dizia: os reinos do mundo, da terra, vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então veja só, quando é que começa o reinado de Cristo? Né? Quando é que começa o milênio? Aqui está dizendo, começará quando o sétimo anjo ali do Apocalipse tocar a sua trombeta. É o momento em que começa o reinado de Cristo aqui na terra. E aqui mais adiante diz assim, dizendo: graças te damos, Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, por isso Jesus nosso Deus, que és, que era e que há de vir, que tomaste com teu grande poder e reinaste. Então Jesus vem com grande poder e glória e inicia o reinado dele na terra quando o sétimo anjo do Apocalipse tocar a sétima trombeta. Dois eventos ocorrerão, muitos eventos ocorrerão, mas dois principais. O início do milênio e o arrebatamento da igreja é profetizado que será durante o sétimo toque de trombeta dos anjos do Apocalipse. A vinda de Jesus para o arrebatamento no Apocalipse 10, 7, e o início do reinado aqui na sétima trombeta também, Apocalipse 11, 15 a 17. A duração do reinado é de 1000 anos. Apocalipse 24. E vi tronos, assentou sobre ele, foi e dado poder de julgar. E vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, mais uma vez falando do reinado de 1000 anos e falando também que a igreja, os salvos, os remidos, reinarão com ele durante 1000 anos. Por isso que Jesus o Senhor nos fez reis, vamos reinaremos com ele durante 1000 anos. Jesus subiu e assentou-se com o Pai no trono celeste. Agora ele virá e assentará no seu trono aqui na terra. Reinará junto com o salvo. Apocalipse 3, 21 diz assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, trono de Jesus que inicia aqui na terra. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono lá no céu. Então está falando de dois tronos. Trono do Senhor Jesus, que ele subiu, está à destra de Deus lá no trono, na eternidade. E quando ele vier, começará o reinado dele aqui por 1000 anos na terra. Aqui nós vemos que está falando de dois tronos, né? Não é um trono só, como querem, né? Jesus foi e começa lá e reina por lá mesmo, não é assim. Os servos serão juízes. 1 Coríntios 6:2 diz o seguinte: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Porque uma das funções do juiz é julgar. A função dos reis naquela época era fazer julgamento. As causas eram levadas por rei para fazer o julgamento. E aqui, ó, não sabeis vós que os santos, né? Lembra do santo do Altíssimo, lá em Daniel 2,44? Aqui está falando santos do Altíssimo, santo de quem? Santo do Senhor, santo do Altíssimo, onde de julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, porventura sois indignos de julgar as coisas mínimas? Segundo Timóteo 2,12 diz: sofremos com ele, também com ele reinaremos. Quando é que nós vamos reinar? Durante 1000 anos sobre o mundo, e julgando o mundo com vara de ferro. O reinado de Cristo será um reinado mundial sobre todo o mundo, e a partir de Jerusalém, e a igreja, os salvos, estarão governando sobre o mundo. Há também a profecia, que nós vamos ler aqui, que embora os salvos estarão reinando sobre o remanescente das nações, dos gentios que sobrarem, mas sobre os judeus, os 12 apóstolos, é que irão estar julgando as tribos de Israel. Nós vamos ler adiante isso aí. Para que comais e bebais vinho no meu reino, e vos assentará sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. O Senhor estava falando nesse momento aqui com os 12 apóstolos, falando: olha, vocês no meu reino, no meu reinado aqui na terra, vocês estarão julgando as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28, novamente Jesus falando sobre o reino terreno, que muitos dizem que não haverá, mas aqui você vê pela palavra de Deus que existe. Mateus 19, 28 diz assim: Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lembra que a Bíblia mostra que sobrará restante de pessoas gentias e também um remanescente, o restante das tribos de Israel.
durante 1000 anos, e quem estará julgando as tribos de Israel são os 12 apóstolos. Quem estará julgando o restante do mundo, a igreja, o salvo, o corpo de Cristo, aqueles que não são dos 12, inclusive entre o corpo de Cristo tem também judeus, mas que não são os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos já têm a função definida, vão julgar as 12 tribos de Israel. O restante estarão julgando o restante do mundo. Quem são, pois, os santos do Altíssimo? Porque muitos acham que os santos são só judeus, mas não é verdade. Muitos dizem que os santos do Altíssimo serão somente judeus. Veja que a inclusão do gentio no corpo de Cristo era um mistério. A palavra de Deus fala muito sobre o mistério a respeito do gentio pertencer ao corpo de Cristo, a respeito dos judeus e gentios ser a composição do corpo de Cristo sem diferença. Em Gálatas 6,16 diz o seguinte: a todos quanto andares conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles, sobre Israel de Deus. O Israel de Deus é diferente do Israel terreno. O Israel de Deus tem uma composição somente de pessoas salvas, quer seja judia, quer seja gentil, foram incluídos na oliveira verdadeira. Esse é o Israel de Deus. E também em Isaías 44:7 fala que Deus ordenou um povo eterno. Esse povo eterno, esse Israel de Deus, é no qual nós somos inseridos. Em João 1:11 até o 12 fala, né, que quem aceitar Jesus, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que não nasceram pela vontade do homem, mas segundo a vontade do Pai, passaram a fazer parte da família de Deus. Gálatas 3:5-9 diz o seguinte: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os judeus são filhos de Abraão, mas quem é da fé é filho de Abraão, tanto quanto qualquer judeu. Amém? Efésios 3:6 diz o seguinte: pois, quanto lede, pois percebeis a minha compreensão do mistério de Cristo, né? O qual, no outro século, não foi manifesto aos homens, aos filhos dos homens, mas agora, tendo sido revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos e profetas. A saber, qual é o mistério que foi revelado? Que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes das promessas de Cristo pelo Evangelho. Ou seja, é um corpo só, do mesmo corpo, somos co-herdeiros, temos a mesma herança, temos o mesmo destino, temos a mesma função sacerdotal dos judeus. E isso era um mistério, porque eles sempre achavam que o judeu era a parte, até o samaritano era a parte, que eles eram o único povo eleito, embora dentro da composição deles sempre tiveram estrangeiros. Mas havia essa ideia, né, judaizante, de que o gentio não pertencia. Criar até a história das dispensações para dizer, porque não viram essa questão do mistério revelado aqui. Que é? Que não existe separação, não existe acepção de pessoas. O Israel de Deus é composto, né, por judeus e gentios, não é separadamente. Romanos 2:28-29 diz assim: porque não é judeu que o é exteriormente, e nem circuncisão o que é exteriormente, mas é judeu o que é interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor provém dos homens mais de Deus. Mais uma vez aqui, o Espírito Santo, através de Paulo, explicando: olha, judeu, Israel, não é uma coisa dependendo de sangue humano, é a questão de estar cheio do Espírito Santo. Malaquias 2:15 diz o seguinte: não fez somente um, ainda que lhe sobrava espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus, falando dessa questão aqui, o mistério está oculto lá. E por que Deus não fez dois corpos? Por que Deus não fez duas nações? Por que ele não fez separação entre judeus e gentios? Porque era um mistério, mas ele queria uma descendência só, um povo só, uma família só, e é assim que os judeus foram incluídos no Israel espiritual. E aqui em Oséias 1:10 é um versículo muito interessante, diz o seguinte: todavia o nome dos filhos de Israel será como a areia do mar. Olha só, Israel será como a areia do mar. E aí explica o seguinte: que não se pode medir nem contar. Acontecerá que no lugar que se dizia, vós não sois meu povo, os gentios, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Ou seja, claramente aqui falando que os gentios, aqueles que não eram povo, agora é chamado filho do Deus vivo, tanto quanto qualquer judeu. Em Oséias 2:23 diz o seguinte: semelá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obter misericórdia. E direi àquela que não era meu povo, tu és meu povo, e dirá, tu és o meu Deus. É o que nós que aceitamos Jesus dizemos: o Senhor é nosso Deus. E está correto, é isso mesmo. Entramos no corpo de Cristo, entramos na família de Deus através da fé em Jesus. E aqui
em 1 Coríntios 12, Paulo, novamente pelo Espírito, explicando essa questão, esse mistério que muita gente até hoje parece que tem uma tela no olho que não consegue ver. É um mistério realmente, mas o mistério está revelado, está na Bíblia. 1 Coríntios 12, 13 diz o seguinte: pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gentil, quer grego, quer servo, quer livre, todos têm bebido do mesmo Espírito. Ou seja, quem tem o Espírito Santo pertence ao povo do Senhor. É o corpo de Cristo. O sangue que circula no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você nasceu da palavra, da água, como o Senhor falou lá para Nicodemos, nasceu da palavra, nasceu do Espírito Santo, recebeu o batismo com o Espírito Santo, você pertence ao povo do Senhor. Em Romanos 9, 23 e 26 diz o seguinte: porque também deste a conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, para quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséia, voltando àquele versículo que nós lemos: chamarei meu povo, que não era meu povo, e amado, que não era amado, e sucederá no lugar em que se foi dito: vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Novamente aqui, sendo revelado o mistério: olha, judeus e gentios, aqueles que não eram povo de Deus, agora é povo de Deus, o santo do Altíssimo. É só aceitar Jesus. E primeiro Pedro também, ali era Paulo, agora Pedro também faz referência a Oséias, veja aqui: mas vós sois a geração eleita. Olha, que geração eleita é essa? O sacerdócio real, a nação santa, a nação, o povo de Israel, né? Qual é o Israel? O povo adquirido. Que povo é esse? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a função do sacerdote. O Senhor nos chamou para esse sacerdócio, anunciar as virtudes do Senhor. Vós que em outros tempos não era povo. Quem era esse? Os gentios, nós, as pessoas. Mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Novamente o Espírito Santo agora através de Pedro dizendo: olha, a nação santa, o sacerdócio santo, o povo chamado, adquirido, é todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, que vieram receber o chamado, né, para anunciar o reino de Deus. Os gentios fazem parte dos que irão reinar com Cristo. Aqui em Apocalipse 9, 5, 9 e 10 diz o seguinte: contava um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus de todas as tribos, não é só da tribo de judeu não, línguas, povos e nações. Para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, reinaremos sobre a terra, nós reinaremos sobre a terra. Jesus e os seus que foram comprados pelo sangue de Jesus reinarão sobre a terra. Sobre a terra, não é no céu, como alguns querem dizer, que Jesus está reinando lá no céu, não. Haverá um período em que a terra será governada por Jesus e pelos seus lavados e remidos no sangue de Jesus. Apocalipse 9, 7, 9 e 10 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, a qual não se podia contar, de todas as nações, tribos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando veste branca, ou seja, de todas as tribos. Não há acepção de pessoas, não há dispensação, separação entre judeu e gentio. Isso é teoria humana. Romanos, o mistério foi revelado: o povo do Senhor, um povo só, é uma só descendência, co-herdeiro da mesma promessa. Romanos 3, 29 diz o seguinte: porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, é o que diz a palavra, em Romanos 3, 29. Então não há essa acepção, essa separação de judeus e gentios, essa história de dispensação, isso é tudo invencionista teológico. Romanos 9, 24 diz o seguinte: os quais somos nós, a quem Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Já tínhamos lido. Efésios 2, 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, os judeus e o resto das nações, fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Antes havia a separação, agora não há mais a separação. Nós, os gentios e os judeus que aceitaram Jesus, e os judeus que aceitaram Jesus, ambos são um povo só, não tem separação. Em 1 Coríntios 12, 12 diz o seguinte: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e de todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. O corpo de Cristo, o povo do Senhor, a descendência do Senhor é um só. Não existe separação. O povo de Israel foi sempre um povo misturado.
desde a saída do Egito, não veio, é um engano achar que veio só judeu. Na realidade veio uma grande mistura de gente. É o que diz aqui em Êxodo 12, 38. E subiu também com eles muita mistura de gente, uma grande mistura de gente. Ou seja, vieram os estrangeiros que peregrinaram junto com eles o tempo todo. Tanto é que Moisés, quando foi abençoar o povo, no Monte Gerizim, subiu ali 6 tribos de um lado, 6 tribos do outro, e os estrangeiros dos dois lados, para abençoar o Israel de Deus. O Israel de Deus sempre foi misturado. E essa história de dispensação, isso é uma grande furada. Não existe amparo bíblico para essa história de dizer que Deus está tratando só com a igreja, depois que tirar a igreja vai tratar só com os judeus. Isso é teoria humana que contra a Bíblia. Na realidade, o Senhor veio, substituiu nosso pecado ali na cruz, e a partir de então, qualquer um que quiser ir para o céu é só aceitar Jesus. Agora, com relação aqui, já fechando, finalizando, algumas ponderações a respeito da doutrina milenista. Primeiro, se tudo fosse figurado, como ele diz no livro de Apocalipse, não teríamos a grande tribulação, porque seria figura, não teria as guerras, porque seria figura, não teria as pestes, porque seria figura, não teria arrebatamento, porque seria figurado, não teria boda do cordeiro, porque seria tudo figurado, né? As guerras, as pragas, tudo isso é profetizado da Bíblia. O livro de Apocalipse tem profecias passadas, como diz lá mesmo, presente e futuro, as coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Né? Os 3 tempos estão ali, mas nem tudo é figurado. Tem muitas figuras? Tem, mas nem tudo é figurado. Pois bem, o inimigo será preso no início do milênio, e durante todo o milênio estará preso. Se não, o milênio já estivesse em andamento no céu, como diz os amilenistas, né? Como pregam os amilenistas, o dragão deveria ter sido preso e solto, porque já tem quase 2000 anos, é um milênio, é 1000 anos. A Bíblia fala no original de milênio, de 1000 anos, não de 2000 anos. Não é figurado isso é literal. E se fosse, como eles dizem, o adversário teria sido preso por 1000 anos, já teria sido solto, e alguém acha que o adversário, por acaso, foi preso em algum momento da época do cristianismo? Nunca foi preso. Ele está solto. O dragão nunca esteve preso, ele será preso. Segunda coisa a dizer para os amilenistas, porque para o milênio estar sendo realizado, Jesus deveria ter vindo a segunda vez, porque Jesus prenderá o dragão quando ele voltar. Não existe profecia ensinando que o dragão foi preso quando Jesus subiu e assentou no trono com Deus. A profecia é que quando ele vier, ele vai prender o dragão. Não é quando ele for que ele iria prender o dragão. A profecia era essa, ele vem e prende o dragão. Não é quando ele foi e subiu para prender o dragão, não. O arrebatamento também, a terceira coisa a dizer, é que o arrebatamento deveria ter ocorrido, né? Porque quando Jesus subiu, já deveria ter arrebatado os seus e se unido com eles na nuvem. Por quê? Porque o arrebatamento dos santos é necessário para começar o milênio. E o arrebatamento ainda não aconteceu. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Se o milênio já tivesse em andamento, como pregam os amilenistas, né, o arrebatamento também deveria ter ocorrido. Porque Jesus não vai reinar só, ele vai reinar juntamente com os que foram se unir com ele nas nuvens. Não é só o reinado de Jesus, é o reinado de Jesus, como nós lemos vários versículos aqui, juntamente com ele. Reinaremos juntamente com ele, e também não é no céu, sobre a terra, na terra, a partir de Jerusalém, certamente do Monte Sião. Não está falando de eternidade. Segunda coisa é, se o reinado amilenista já tivesse em andamento, não seria de 1000 anos, né? Porque já são 2000 anos, já se passaram 2000 anos que Jesus subiu. Se o reinado fosse 2000 anos, a profecia haveria de falar de 2000 anos, e não de 1000 anos. Agora, algumas considerações sobre a doutrina pré-tribulacionista dispensacionalista. Isso envolve questão de pré-tribulação, que é a história de que Jesus vem antes da grande tribulação. Isso é um grande engano, a Bíblia não fala isso. Não existe fundamento bíblico válido para um arrebatamento secreto e mais um arrebatamento visível. Pode procurar na Bíblia se isso existe. Isso é tudo invenção teológica. Não existe arrebatamento visível. Pelo contrário, lá em Apocalipse diz que todo olho o verá. Então como é que é visível se todo olho vai ver? Até aqueles que trespassaram Jesus, até aqueles que morreram há milênios, como é que vai ser invisível? 7 dispensações, ou 8, né, dependendo da linhagem dos ensinos teológicos aí, ensinam que são 7, eu acho que são 8 dispensações, é pura invenção doutrinária humana. Isso começou lá com John Darby,
Deus não faz acepção de pessoa no processo de salvação. Dentro do povo de Israel, como nós já falamos, sempre teve judeus e gentios. Até porque não havia sangue puro entre os judeus. Puro, talvez tivesse uma ou meia dúzia, porque na realidade, até as duas tribos que vieram de José, José casou com uma egípcia, né, filha do sacerdote de lá. Então era meio sangue. E pelo nascimento, todo mundo ali era o quê? Nasceu no Egito, era egípcio pelo nascimento. Pelo sangue, talvez tivesse alguém que tivesse um sangue puro, né? Só descendente de judeu, né? Das 12 tribos de Israel. Mas isso não é verdade, porque eles sempre foram dados a se misturar. Tanto é que o samaritano era mistura de sangue. O José casou com uma gentia, Moisés casou com uma gentia, que não era das tribos. Houve até uma confusão com Miriam lá, por conta que ela estava falando da mulher cocita, né, que é a mulher que não era gentia, que era gentia, não era judia. Então veja só, não dá para defender que só veio de lá o povo puro sangue. Além disso, ensina a Bíblia em Oséias 1, 10 e 11, os irmãos podem ler depois, que os judeus e os gentios subirão juntos, da terra juntos. Então não há arrebatamento dos gentios depois dos judeus. Aqui em Oséias 10 e 11 você pode ver, ou então veja os outros vídeos que eu gravei sobre isso, fala que Israel e os judeus subirão juntos no grande dia de Israel, no grande dia da colheita do semeado do Senhor. Paulo, pelo Espírito, ensinou que o corpo de Cristo é formado por judeus e gentios. Então, nessa história de dispensação, mais uma vez, eu quero que fique bem claro que ela não existe na Bíblia. No livro de Apocalipse é dito que o arrebatamento e o início do milênio, do reinado de Cristo, ocorrerão no mesmo instante profético do toque da sétima trombeta. Só repetindo aqui porque estou finalizando. Apocalipse 10, 7, Apocalipse 11, 15, fala dos dois eventos espirituais que vão acontecer uma vez ao som da sétima trombeta. A sétima trombeta não toca duas vezes, uma lá no arrebatamento secreto, para o povo subir ante a última trombeta, e depois lá no arrebatamento visível. A sétima trombeta toca uma vez só. Portanto, no tempo, não tem espaço temporal dispensacionalista, de 7 anos, ou 3 anos e meio, como alguns acham, que o arrebatamento será no meio da grande tribulação, para o início do milênio e o arrebatamento. Não, é um evento que vai acontecer no mesmo dia, né, no instante do toque da trombeta. Jesus vem, faz a ressurreição do salvo, a transformação do salvo vivo, se une com eles na nuvem, dá início, vai para Jerusalém, dá início pisa lá no Monte das Oliveiras e dá início ao milênio. É assim que a palavra fala. Não há essa história de divisão. Pelo contrário, isso é um risco muito grande. Leia Apocalipse 22, 18, 19, que fala do risco de estar pregando, ensinando coisa que não está na Bíblia sobre Apocalipse. É um risco muito grande. Algumas considerações sobre a doutrina dos 7 montes, porque também eles acham que o reino de Deus é agora, mas não é no céu. Eles acham que o reino de Deus é agora, atualmente. Essa é uma doutrina que precisamos urgentemente nos unir para alertar o povo do Senhor. Isso não está correto. Isso é uma adulteração do profético. Eles profetizam que não contra a profecia de apostasia no final dos tempos, sem fé, um avivamento absurdo no final dos tempos. Não profetiza que não haverá grande tribulação, que não haverá arrebatamento, que Jesus vem quando tudo tiver das 1000 maravilhas. Os 7 montes da sociedade, né, em que a sociedade é dividida a sociedade em 7 montes, a sociedade humana em 7 áreas. Aí, em todas as áreas, os cristãos estarão mandando em tudo, né, dominando sobre tudo. Mas isso não existe. E outra coisa, o problema dessa doutrina é de focar nas coisas terrenas. Tira o foco do reino celestial e um reino que há por vir para você vencer no mundo. Né? Você foi salvo não é para ir para o céu. Até falam mal de quem prega sobre arrebatamento. Eles querem que você seja vitorioso na terra. E que adianta ganhar a terra e perder o céu, né? Isso tem que ser combatido. A doutrina milenista histórica. Tudo bem, até o momento em que eles introduziram um tribunal de Cristo, exterminando todo o ser humano, logo na vinda do Senhor Jesus. É histórico se for o que era pregado no início da igreja, mas no início da igreja não mostrava que o tribunal de Cristo iria ser logo na vinda dele. Haverá um julgamento quando ele vier, assim. Quando alguém morre, também há um julgamento. Uns vai para o céu, uns vai para o paraíso, vai para o céu, está com Jesus, outro vai para o inferno. É um julgamento, sim.
Quando Jesus vier, haverá um julgamento. Sim, uns serão ressuscitados para reinar com Jesus nas nuvens, reinar sobre o mundo, e outros ficarão ainda no inferno aguardando o tribunal final. Então há um juízo aí, mas não é o juízo do trono branco, do trono final, do julgamento final. Julgamento final, extermínio da terra, a terra queimando, como diz Pedro lá, os elementos se fundindo, é lá depois do trono branco. Não é agora, quando Jesus vier. Quando Jesus vier, haverá um juízo prévio, mais ou menos ali. Haverá ali, durante a grande tribulação também, haverá uma ira de Deus ali, um julgamento e tal. Mas ainda não é a ira final do lago de fogo, depois do tribunal de Cristo. É uma ira passageira, um julgamento preliminar, superficial. E aí, depois é que as coisas irão se findar. Então, agora, a última variante aqui que fala é a que eu vi, aprendi isso, vi isso recentemente, uma variante aí de um sabatista dizendo que Jesus vem, leva a igreja por 1000 anos, o adversário vai ficar sozinho aqui, extermina todo mundo, e fica o adversário sozinho, preso aqui no mundo, sem ninguém. Isso seria a prisão do adversário. Mas isso não existe na Bíblia. Quem já ouviu isso, quem está pregando isso, sabe que isso não existe na Bíblia. Na realidade, como é que vai ser? Como é que será? Né? Jesus vem ante o sétimo trombeta, ressuscita os salvos, vai reunir com ele e transforma os salvos vivos, e aí se une com ele na nuvem, vai reinar por 1000 anos aqui. Depois desse milênio, solta o adversário por um curto período de tempo, como diz a Bíblia. Ele vai juntar as nações de novo, que se multiplicaram durante 1000 anos, né? Se multiplicaram ali, judeus, gentios, e depois vão contra o Cordeiro de novo. Aí vem o tribunal de Cristo, vem a guerra final, e o Senhor prende o dragão e começa o reino eterno, destrói a terra completamente. Aí sim, queima os elementos, tudo, vem um novo céu e nova terra. Isso é o que ensina a Bíblia. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Qualquer dúvida, entre em contato pelos e-mails, entre em contato pelos comentários que a gente vai estar lendo, vai estar respondendo.